Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal. Hoje eu escolhi trazer para vocês o tema de peptídeos, um tema que temos sido bombardeados todos os dias nas redes sociais e que talvez você esteja aprendendo a utilizar da forma errada. Eu me chamo Giovanna Sertolini, sou biomédica esteta, especialista em procedimentos injetáveis e hoje eu vim aqui com o que eu tenho falado todos os dias no meu consultório para os meus clientes e também para os meus seguidores no Instagram que têm enviado uma dúvida super comum. E aí, podemos utilizar peptídeos? De fato, eles são aplicados dessa forma? Onde encontro peptídeos? Será que eles são tão atuais? Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E no final, se você ainda não trabalha com essa técnica, vai descobrir quais peptídeos você, como profissional da área da estética, pode aplicar de forma injetável, que também vai aí bater de frente com o que temos ouvido também nas redes sociais. Se você acha que o peptídeo é apenas mais um ativo que está agora na era dos injetáveis, você nem imagina o nível de evolução que estamos vivendo hoje. Isso porque, vou contar para vocês de uma forma muito simples. Apesar desse ano ter surgido esse boom dos peptídeos, o primeiro peptídeo que surgiu no mercado foi lá em 1921. Então, gente, nada atual, né? Esse peptídeo que foi descoberto lá na década de 1920 e foi aplicado em humanos pela primeira vez em 1922 foi a insulina. E a partir dessa descoberta, a gente descobriu que um simples peptídeo pode dar uma ordem metabólica para todo um organismo. Ou seja, ele controla tudo o que acontece dentro desse organismo que recebe esse peptídeo. Então, não era sobre tratar o sintoma, mas sim sobre controlar o funcionamento do organismo. E aí, passando um pouquinho rapidamente essa época de história, em 1970 surgiu o peptídeo de cobre. Sabe aquele GHK-Cu que você está ouvindo agora falar nas redes sociais? A primeira vez que ele foi utilizado na área da estética como regenerativo foi lá em 1970. Então, olha só como não é nada novo, não é nenhuma descoberta que aconteceu recentemente. Inclusive, gente, falando sobre o peptídeo de cobre, eu tenho visto vários vídeos e as minhas clientes acabam chegando aqui no consultório também com essa dúvida. Mas afinal de contas, o GHK-Cu, a gente pode fazer aplicação como se fosse a canetinha de tirzepatida, Monjaro? Porque temos visto, de fato, vários influenciadores fazendo uso de uma picadinha no braço, na região da barriga, no bumbum, do GHK-Cu. Gente, não temos nenhum tipo de respaldo científico para fazer o uso do peptídeo de cobre dessa forma. Inclusive, não tem justificativa para este uso, até porque ele é um sinalizador, ele é um peptídeo que sinaliza a regeneração celular tecidual, atuando diretamente a nível de pele, fazendo com que a gente consiga cicatrizar e reparar melhor o tecido. Quando a gente pega o peptídeo de cobre aplicado via intramuscular, nós não temos nenhum tipo de respaldo científico e sequer temos testes in vitro, apenas em ratos. Então, o que acontece com essa história dos peptídeos? E calma, eu falei apenas do peptídeo de cobre, que é agora o grande boom do momento, mas ainda tem outros peptídeos que eu vou falar na sequência desse vídeo. Gente, qual que é o problema da indústria em relação a esse tema? A primeira coisa é que os peptídeos, ele é uma fração dos aminoácidos naturais do nosso corpo. Hoje, a indústria não tem como patentear uma substância que é natural do nosso organismo. Por isso, então, as empresas não têm interesse em desenvolver pesquisas sobre esse tema, também não têm interesse em fazer a venda, porque seria um produto que não teria um valor agregado. Ou seja, eles não poderiam vender o peptídeo, eles teriam que vender a marca, que é justamente o que a gente vê acontecendo fora do Brasil. Então, sempre que a gente pensa sobre peptídeos, nós temos que entender que nunca foi sobre estética puramente, mas sim sobre biologia, sobre mecanismo, sobre estímulo, sobre sinalização. E aí, um detalhe bem importante. O que a medicina fez lá atrás para o diabetes, a estética avançada hoje está fazendo para a pele.
através justamente de peptídeos tão incríveis que a gente tem no nosso mercado. Então, o que a gente percebe neste momento? É que a estética saiu de preencher, de paralisar, para agora pensar em sinalizar, em regenerar. E um detalhe que eu quero deixar muito claro é que na maioria das vezes a gente acha que só o fato de trabalhar com os peptídeos vai ser suficiente, a gente vai suprir toda a nossa demanda dos nossos pacientes. E o que a gente precisa entender, gente, é que essa sinalização que a gente faz através dos peptídeos a nível de pele, nós estamos apenas regenerando e fazendo uma construção de um novo tecido. Ou seja, nós vamos ter uma melhor aparência, uma melhor textura. Porém, os outros procedimentos estéticos, em que muitos profissionais acabam aí trazendo eles como se eles fossem banalizados, como se fossem desnecessários, ou estivessem caindo, né, em descrença, na verdade, continuam sendo necessários. Por quê? Porque a toxina botulínica, ela não tem uma ação que seja parecida com um peptídeo. Um preenchedor, um bioestimulador, inclusive se a gente pegar um bioestimulador em que a gente vai ter um reparo de pele, uma renovação, uma estruturação e vai impactar diretamente nessa qualidade de pele, a gente pode trazer esse peptídeo juntamente ali no preparo do nosso bio. Então vejam como a gente não vai deixar de trabalhar com os outros procedimentos, mas sim vamos agregar, melhorando a qualidade da pele, tá? Esse peptídeo, quando a gente faz a aplicação, ele dispara uma resposta interna. Ele faz justamente uma conexão, como se fosse uma chave com uma fechadura. E aí, quando a gente traz o peptídeo para nossa área da estética, uma coisa que eu quero deixar para vocês muito clara é que quando a gente pensa nesses ativos, como a gente também tem visto para uso na skincare, o que a gente precisa entender? A maioria desses peptídeos, eles são hidrofílicos. Ou seja, ele não atravessa a pele com facilidade. E aí vem o pulo do gato. A partir do momento que nós temos regulamentação e uso de ativos específicos para injetáveis aqui no Brasil, que aqui eu tenho 4 ativos que temos os peptídeos, que justamente podem ser aplicados, são ativos seguros, estéreis, regulamentados com a Anvisa e que você, profissional, pode trabalhar aí no seu consultório. Então, a partir do momento que a gente escolhe um desses ativos conforme o objetivo, a necessidade do nosso cliente, nós temos o quê? A entrega desse ativo na nossa região-alvo. Então, eu passo a entregar qualquer um desses peptídeos na minha região de tratamento. Pegando aqui o peptídeo de cobre, que foi o que eu falei por enquanto. A partir do momento que eu injeto esse peptídeo de cobre, eu, Giovana, não vou trabalhar com ele de forma isolada. Eu tenho um sinalizador, um peptídeo, que é ele, e aqui, para eu alcançar um resultado de sucesso, junto com o sinalizador, eu vou entregar para o meu cliente um fator de crescimento. Por quê? Porque eu quero sinalizar que aquela pele precisa regenerar, precisa construir colágeno, mas junto com isso eu vou dar fatores importantes para a construção dessa fibra de colágeno, para a diferenciação celular, para que de fato esse rejuvenescimento que eu busco aconteça de forma integral. Então, a partir do momento que a gente consegue atravessar essa barreira de pele com os nossos procedimentos injetáveis, a gente passa a entregar uma estética diferenciada, uma estética científica, uma estética segura, uma estética que de fato faz sentido e não seguindo as tendências do que a gente vê nas redes sociais de aplicação de peptídeo de cobre a nível intramuscular. Gente, novamente, não façam isso. Não tem respaldo científico, não tem testes em humanos. Nós não sabemos os níveis de toxicidade de injetar o GHK-Cu que vem lá de fora do Brasil para aplicação intramuscular. Inclusive, a gente não sabe a procedência desse ativo. Realmente foi produzido por um laboratório específico, especializado em estéreis, em injetáveis? Então tenham esse cuidado e também se posicionem com o cliente de vocês. Deixem claro. Eu aqui na clínica tenho feito muito isso, tenho feito um papel de conscientização constante
praticamente diário quanto ao uso dos peptídeos e também quanto ao uso de outros ativos que infelizmente a gente vê profissionais utilizando, mesmo quando os nossos conselhos não autorizam. Eu vou fazer uma comparação, inclusive, do cobre aplicado a nível intramuscular para vocês entenderem. Você está com uma dor de cabeça que está incapacitante, mas você vai tomar um remédio para tratar o seu pé. É justamente isso que você vai fazer ao aplicar o peptídeo de cobre no intramuscular. Sem sentido nenhum, né? Perda de tempo total e ainda o risco de causar um dano pelo uso indevido de uma substância que não tem nada comprovado. Outro peptídeo consagrado dentro da área da estética e também que tem aplicação desde os anos 2000 na área da estética é o Matrixil. Esse eu tenho certeza que você também já ouviu falar e não só ouviu, como viu ele em composições de produtos a nível tópico, como também a nível de microagulhamento ou então nos ativos injetáveis. Aqui, o peptídeo Matrixil, ele tem uma sinalização um pouquinho diferente. Ele simula para a nossa pele que aconteceu um dano na nossa estrutura celular. Isso vai fazer com que o fibroblasto receba uma informação de que, meu Deus, ele precisa regenerar rapidamente, ele precisa formar um colágeno porque houve um dano estrutural. E a partir disso, a nossa pele, o nosso fibroblasto, as nossas células, através da comunicação celular, passam então a produzir novas fibras de colágeno e elastina, promovendo então a produção acelerada do colágeno tipo 1 e tipo 4. E quando a gente tem indicação do Matrixil? Outro detalhe importante, se eu vou entregar um peptídeo de regeneração celular e eu sei sobre o processo de comunicação celular, a importância do ácido hialurônico entre essa comunicação, enfim, de uma forma geral, falando rapidamente, tá, gente? Porque eu não posso acabar me aprofundando em outros assuntos. Por que eu vou entregar só o Matrixil e não junto com ele já um ácido hialurônico? Por que já não entregar um pouquinho de colágeno, um aminoácido fracionado, uma elastina? Por que não colocar um fator de crescimento, uma toxina botulínica ali junto que vai atuar justamente nesse reparo tecidual? E aí aqui, quando a gente pensa em Matrixil, eu estou falando não só da técnica da intradermoterapia, como também do microbotox, em que eu faço associação do Matrixil, ácido hialurônico e outros ativos com a toxina botulínica, promovendo uma melhora e uma ação de lifting e efeito tensor na pele. Então, olha só como a gente para de pensar no que todo mundo está fazendo, no que todo mundo está achando que deve ser utilizado e passa de fato a entender e desenvolver um raciocínio clínico diante de recursos tão poderosos que a gente tem no nosso consultório. Eu posso pensar ainda em outros ativos que são importantes, como o tripeptídeo 41, que vem otimizando justamente o processo de perda de gordura ou de protocolos de emagrecimento. A gente não vai trabalhar com ele sozinho, mas nós vamos utilizar o tripeptídeo 41 com ativos lipotrópicos, com ativos que vão otimizar essa degradação da célula de gordura, e o tripeptídeo 41 vai vir sinalizando, reeducando, modulando a nossa célula, conversando diretamente com o nosso adipócito. E aí, olha só, ele não está atuando, destruindo essa célula de gordura, ele está orientando a célula a reduzir o acúmulo de gordura. Ou seja, você tem um estímulo metabólico, não inflamatório. E quando eu vou utilizar esse tipo de ativo? A gente pode fazer aplicação na região de papada, uma região que é mais fina, mais delicada, num contorno mandibular. Nós podemos fazer aplicação numa redução de gordura abdominal, num tecido resistente, em que estamos tentando fazer a redução desse acúmulo de gordura e não estamos tendo um resultado satisfatório. E eu vou trabalhar essa região sem gerar flacidez por inflamação. Então, olha só como é importante entendermos de fato todo o potencial. Aqui ainda eu tenho um intramuscular, que é um ativo para ganho de massa.
Normalmente a gente pode colocar ele em procedimentos para clientes que estão fazendo uso de Mounjaro, Onzepic, Wegovy, que acabam tendo uma perda de gordura acentuada e com isso acabam perdendo também muita massa magra. Então aqui eu tenho um peptídeo sinalizador junto com aminoácidos que vão fazer com que aquele corpo preserve parte da sua massa muscular. Para quem está tentando ganhar volume, ganhar massa muscular, tem alta intensidade de treino, ele também faz uma prevenção, uma degradação dessas fibras, ao rompimento dessas fibras e traz também uma regeneração tecidual mais significativa. Então, gente, sempre que vocês forem pensar em peptídeos, parem de olhar os peptídeos que estão fora do Brasil. Aqueles peptídeos que estão fora do Brasil, se chegarem até aqui, são peptídeos irregulares, são peptídeos que não estão liberados para uso aqui no país ainda. Então, pensem de que forma vocês podem trazer esse tema, de que forma vocês podem surfar essa onda no consultório de vocês, porém com respaldo, de forma legal e de forma criteriosa. E você sabia que a escolha perfeita do peptídeo do qual você deve tratar o seu cliente equivale a meses de outros tratamentos? E olha só, se a gente já consegue comunicar com o fibroblasto, sinalizar para a célula de gordura de forma individualizada, imagina só você combinar todos esses sinais. Atenção, célula de gordura, não é para acumular mais aqui. Atenção, fibroblasto, aqui o colágeno está danificado, vamos reparar. Atenção, ganho de massa muscular. Enfim, gente, a gente pode associar todas essas sinalizações a outros ativos. E aí você passa de fato a ter um planejamento estratégico de tratamento para o seu cliente. Ele não vai ser uma sessão isolada, não vai ser uma sessão avulsa que você vendeu para o seu cliente e espera ver um resultado milagroso e espera que seu cliente te recomende para os amigos, familiares, porque ele também não vai ver resultado. Então, se você quer aprender a trabalhar com os tripeptídeos de forma inteligente, de forma combinada e quer aprender a trabalhar com os peptídeos que de fato você pode, eu vou deixar aqui abaixo todos os links que te levam a esse caminho. Você vai ter o link da pós-graduação em procedimentos injetáveis com ênfase em estética avançada, que você vai aprender tudo sobre os peptídeos, toxina botulínica, bioestimuladores, preenchimentos, subcisão, enfim, tudo que está relacionado com o mercado da estética avançada. Ou então, se você já trabalha com os injetáveis ou quer começar dando um passinho um pouquinho menor, você pode escolher entrar no PVI, Projeto Viver de Injetáveis, que você vai aprender a trabalhar com todas essas técnicas de intradermoterapia e intramusculares de formas associadas e alcançar de fato resultados de sucesso que muito profissional que está aí há anos no mercado não conquista porque acaba deixando de se atualizar. E se você já trabalha com os injetáveis e só quer ter acesso aos ativos que eu trabalho aqui no meu consultório, eu vou deixar o link aqui abaixo. Já sabe, né? Também se inscreva no meu canal para receber a atualização do próximo vídeo na semana que vem. Te vejo no próximo vídeo e te vejo lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue, aproveita e corre lá que todos os dias eu compartilho a minha vivência clínica, que é com foco 100% nos injetáveis. Te espero no próximo vídeo, nas minhas redes sociais, na plataforma de curso, na pós-graduação, na residência clínica, na mentoria, enfim, você tem vários caminhos para se tornar um profissional cada vez melhor. Até!